Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 24 de fevereiro, para a gente fazer um radar especial. Começamos até uns minutinhos mais cedo, dado aí a urgência das notícias, porque, infelizmente, a guerra no leste europeu começou. Então, como vocês já sabem, a Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada de hoje, depois de quase 4 meses de negociações frustradas, então, com o Ocidente. Vemos aí o escalar dos conflitos geopolíticos que a gente já vem abordando aqui no radar sobre todo esse contexto. Então, hoje, com o começo aí de uma invasão. Então, para a gente entender o que está sendo dito, é uma notícia triste, mas que é importante que a gente entenda impactos tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista de mercado, que acaba sendo um reflexo desse estresse político. Hoje eu tenho 2 convidados, então. O primeiro é o professor de Relações Internacionais, o Bernardo Val, que vai explicar para a gente esse contexto, o porquê desse conflito e em que dinâmica de globo ele está inserido. E depois eu vou conversar com o Rui Alves, gestor, então, de macro global da Kinea. 2 pessoas super relevantes de mercado, que a gente conseguiu um espaço na agenda deles nesse dia de muita notícia, de muita informação, de muita análise para ser feito. Então, desde já, peço o prestígio de todos vocês, deixando o like para o nosso canal, se inscrevendo e principalmente acompanhando essa conversa com a gente, porque vai ser uma conversa muito rica. Como eu disse, notícia triste, mas a gente precisa estar bem informado e bem pautado para tomar as melhores decisões econômicas num cenário ainda mais desafiador, com mais um nível de incerteza. Então, bora para o nosso radar. Fabão, roda a vinheta, por favor. Começando já com as cores do mercado, vou pedir para o Fabão colocar como é que está a nossa bolsa agora. Enquanto ele vai abrindo aí a Bolsa de Brasil, a gente vai acompanhando mercados mundiais. Então, bolsas do mundo todo em queda, bolsas nos Estados Unidos caem por volta de 2%. Na Europa, a queda é maior, caindo aí na casa de entre 3% e 5%. Só um minutinho aqui, desculpa, pessoal, pronto. Então, os Estados Unidos caindo na casa de 1,5% e 2%, na Europa entre 3% e 5%, a Alemanha chega a cair quase 5%, na Ásia também, bolsas no negativo, e aí nessa dinâmica a gente acompanha isso também reverberando aqui para o Brasil, e Bovespa caindo na casa de 2% nos 109,6 mil pontos, enquanto que o dólar, então, a moeda da economia da maior economia do mundo, segue em alta, subindo agora 2,66% nos R$ 5,13, enquanto que o Bitcoin, ativo também de risco, aí caindo na casa de 5,35% nos R$ 183.693, e aí trazendo também a cor de outros ativos que são impactados. A gente vai abordar isso mais no detalhe depois com o Rui, mas commodities operando aí em alta. Então a gente já viu o trigo e o milho bater o limite de alta de variação no dia, são as 2 commodities agrícolas aí que são mais sensíveis a esse conflito. Soja estava subindo, agora já virou um pouco, ouro também subindo na casa de 1,5%, alumínio também em alta, e o petróleo a gente viu ele bater aí, ele ultrapassar os $100 o barril de ontem para hoje. Não via passar esse nível desde 2014, se eu não me engano, agora operando em alta de 5,83%. Enfim, no meio dessa cor do mercado, é muito importante que a gente entenda o contexto e o cenário que a gente está vivendo para ver essas reações, e para isso eu tenho aqui a presença do professor de Relações Internacionais da FESP de São Paulo, Bernardo Val. Tudo bom, professor? Olá, Pietra, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. É para a gente também uma honra poder contar
com as suas análises, os seus inputs, e acho que aqui vai ser muito importante a gente entender, né, o que está acontecendo nesse momento, mas principalmente escalada disso. A gente já tem abordado no radar todo o pano de fundo, o panorama, e agora eu queria entender, com esse último movimento, né, considerando a reação dos líderes do Ocidente, esse conflito pode escalar para uma guerra mundial? Acho que é a principal pergunta aí que paira na cabeça das pessoas ao ver essas manchetes. Olha, eu não vou dizer que isso é algo impossível, mas eu acredito que seja bastante improvável. Por quê? A Rússia tem como seu objetivo a Ucrânia. A Ucrânia, ela não é membro da OTAN. Então, a OTAN, ela não vai sair em defesa da Ucrânia. O máximo que a OTAN vai fazer é posicionar suas tropas nos países membros que estão mais próximos da Ucrânia para resguardá-los. A Rússia, ela tem os seus objetivos bem estabelecidos, que é trazer a Ucrânia de volta para a sua esfera de influência. O conflito, ele não vai ir além disso. É muito difícil que ele vá escalar para além desses objetivos. Mas, como eu disse, eu não vou falar que é impossível, porque novos elementos eles podem aparecer. Perfeito. E aí, no meio desse contexto, a gente pode chegar a comparar essa situação entre Rússia e Estados Unidos ao que foi uma Guerra Fria no passado? O contexto histórico ele é diferente. A Guerra Fria ela aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética ela era uma superpotência e a Rússia de hoje ela é diferente da União Soviética, mas tem uma variável interessante que é a seguinte: o presidente Vladimir Putin, quando ele chegou ao poder nos anos 2000, ele tinha como objetivo trazer a Rússia novamente ao seu papel histórico de potência global. E em um discurso de 2005, ele disse que o maior desastre geopolítico do século XX foi justamente a dissolução da União Soviética. Então, é importante a gente entender que cada momento histórico tem as suas particularidades. A Guerra Fria, ela teve as suas, e o momento atual tem as particularidades atuais. A Guerra Fria foi um momento bipolar de dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, e o mundo hoje ele é multipolar, ele tem múltiplos polos de poder, Estados Unidos, China, Rússia, talvez a União Europeia e assim sucessivamente. Perfeito. Então, estamos aí num contexto diferente, né? Esperamos também uma resolução diferente. E aí, é importante, queria ver sua visão também sobre a fala de Moscou, né? Que fala que a invasão à Ucrânia é para proteger as pessoas do regime de Kiev. Mas a Ucrânia, no final do dia, é uma democracia, não é? Qual é o real objetivo de Moscou frente a essa invasão? A ação da Rússia, ela pode ser vista como uma ação de defesa, e isso é amparado na história da Rússia. A Rússia, ela foi invadida diversas vezes pela sua fronteira oeste ao longo da história, e mais recentemente, a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN era visto pela Rússia como uma ameaça, o que levou a essa invasão. Inclusive, um país em conflito não é aceito para entrar na OTAN, o que a gente pode entender como parte da estratégia da Rússia. A Ucrânia, agora em conflito, isso torna muito mais difícil a entrada na OTAN. Essa ação da Rússia, ela começou com o reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Luhansk no leste ucraniano, essas repúblicas autoproclamadas e rebeldes, que têm uma maioria pró-Rússia. E a Rússia havia anunciado o envio de tropas de paz. Então, essa ação ela pode ser vista como uma forma de defender essas regiões do governo em Kiev, e também essa ação
mas para a Ucrânia central, ela visa a neutralizar a Ucrânia, porque a Rússia vê a Ucrânia como um fantoche do Ocidente. E a Ucrânia, ela fica no meio do choque de duas esferas de influência, de um lado a Rússia e do outro a OTAN e a União Europeia. Perfeito. Acho que, assim, enquanto a gente está falando aqui, para o pessoal saber, a gente tem algumas imagens que foram tiradas, então, da Reuters, de como é que está a situação por lá agora. E aí também a gente vê o pessoal comentando aqui no chat essa questão de pessoas sendo afetadas, e quando a gente pega, mesmo no contexto que você colocou, então, de poder, de tamanho e relevância de cada uma das partes envolvidas, a gente vê que o exército russo é 4 vezes maior que o ucraniano. O que a gente pode esperar desse conflito, então, em termos militares? Do ponto de vista militar convencional, a Rússia é uma potência muito maior do que a Ucrânia. A gente precisa refletir sobre os próximos passos dessa investida militar. A Rússia, ela começou neutralizando alvos militares ucranianos para evitar, obviamente, a perda de civis, com mísseis e artilharia, e está movendo tropas em solo. Porém, a história nos ensina que adversários mais fracos, eles podem derrotar adversários mais fortes. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã, onde eles perderam. Foi o que aconteceu mais recentemente com os Estados Unidos no Afeganistão. E veja que interessante, a própria Rússia, sob Putin, ela também passou por apuros na Chechênia na década de 90. Então, a Rússia também precisa ser muito cuidadosa nessa operação militar na Ucrânia para que ela não tenha o seu próprio Vietnã. E cabe aqui lembrar também, você havia mencionado a Guerra Fria, que a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979 e durante os anos 80 ela se envolveu numa situação muito complicada e saiu do Afeganistão derrotada. Então, aí a gente precisa pensar nesses cenários que agora a Rússia invade a Ucrânia como um tsunami, mas ela tem que tomar cuidado para que não se afunde em um lamaçal. Perfeito. E aí, entendendo esses outros conflitos, até que você comentou que você tangenciou de outras partes do globo, eu queria entender como é que fica a posição da China nesse contexto. Se isso pode inspirar um movimento de Pequim sobre Taiwan. Esse é um ponto muito interessante também. O próprio Vladimir Putin, em discursos públicos, ele já disse que a China ela pode retomar Taiwan sem o uso da força. E a própria China diz que Taiwan é parte integral do seu território, então ela não precisaria retomar Taiwan. A China, ela acompanha a situação na Ucrânia com muita atenção. O presidente Putin esteve na abertura dos Jogos de Inverno de Pequim 2022, onde houve uma declaração conjunta Rússia-China contrária à expansão da OTAN. Ao mesmo tempo, a China, por meio do seu Ministério das Relações Exteriores e no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, já se manifestou favorável a uma resolução pacífica, e a China também já se manifestou contrária às sanções unilaterais, aspas, porque foi assim o termo usado pela China, do Ocidente contra a Rússia. E um ponto importante a ser destacado é que, nesse século XXI, via-se a grande disputa estratégica como sendo entre os Estados Unidos e a China. Então, para a China, essa invasão da Rússia à Ucrânia pode ser interessante para desgastar os Estados Unidos, para desgastar esse adversário chinês. Tanto que a gente viu que a China já teve um posicionamento diferente dos outros países nos comentários frente à invasão, né? De alguma forma. Mas, enfim, desculpa, A pode falar. China, exatamente, a China ela não vê como invasão. O Ocidente, inicialmente, quando a Rússia, na segunda-feira, falou do envio de tropas de paz e reconheceu as repúblicas do leste da Ucrânia como
reconheceu a sua independência, inicialmente o Ocidente não caracterizou essa ação como invasão, depois que o presidente Joe Biden passou a reconhecer. Então, os detalhes eles importam e a gente precisa ficar atento a eles. Perfeito. Professor, tem uma pergunta que surgiu no chat aqui que eu acho interessante, uma pergunta do Ariel Gadia. Ele perguntando assim, se existe um paralelo com a questão da Geórgia em 2008, e ele pontuou, né? Digo isso por conta do modus operandi da Rússia no reconhecimento de estados fantoches e tentativa de fortalecimento da imagem do Putin. Existe um paralelo, sim, porque há um modus operandi da Rússia que pode ser observado na Geórgia em 2008, pode ser observado na tomada da Crimeia em 2014, pode ser observado na participação da Rússia na guerra na Síria, apoiando o Bashar al-Assad, pode ser observado na participação da Rússia no conflito na Líbia. A Rússia, ela sempre faz um cálculo de custo-benefício em relação às suas ações militares. Essa questão da Geórgia, a questão da Crimeia, a questão da Ucrânia, tem a ver com a ação da Rússia na sua periferia, na região periférica do seu território, na periferia da ex-União Soviética, que é uma região de amortecimento. É uma região importante para a Rússia porque ela amortece eventuais invasões estrangeiras. E a preocupação de segurança da Rússia atual é a OTAN. A OTAN, ela avança para o leste europeu. A gente pode lembrar que a Alemanha nazista invadiu a Rússia. A gente pode lembrar que Napoleão invadiu a Rússia. E a manifestação mais recente é a OTAN. Então a Rússia ela tem essa percepção histórica de ameaça, o que ajuda a explicar por que ela então agiu dessa forma em relação à Ucrânia. No último final de semana, teve a Conferência de Segurança de Munique e o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele falou abertamente sobre se juntar à OTAN. Isso levou na segunda-feira, acredito eu, o Putin a reconhecer as repúblicas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, a anunciar o envio de tropas de paz e hoje invadir militarmente. Perfeito. Professor, muito obrigada por toda a informação. Você que é especialista aí no tema de guerra, um tema tão parrudo, tão difícil, conseguiu trazer para a gente vários paralelos e colocar como é que se dá a dinâmica com outras relações, afinal, para a gente aqui, que tem um foco de mercado, isso é 100% essencial. Fora a questão social, que todos somos impactados, com certeza uma notícia de guerra chama atenção e pesa em cima de todas as pessoas, né? Então, queria te agradecer aqui por compartilhar o seu conhecimento, a sua visão de mundo com a gente. O pessoal está, inclusive, elogiando no chat, a Karen falando aqui, Bernardo, excelente, ótimo especialista sobre o tema, então queria agradecer a sua participação com a nossa audiência, também se disponibilizando a responder as perguntas que surgiram para o pessoal ao longo da nossa conversa. Muito obrigado, eu agradeço pelo espaço e parabenizo pelo programa. Eu que agradeço e espero que você volte aí para a gente falar sobre o fim desse conflito aí, sobre uma perspectiva mais otimista de mundo. Professor, muito obrigada, viu? Muito obrigado.